João capítulo 21, desde o verso 1. E já que você já deve ter achado o texto bíblico, João capítulo 21, então antes de ler o texto bíblico, eu queria convidar uma pessoa a se colocar de pé nesse momento. É o primo de Marina, o nome dele é Virgílio. Eu queria que se colocasse de pé, se fosse possível. Nós oramos por aquele varão ali. Ele estava entubado na UTI e esta igreja orou, e ele está aqui como prova do poder de Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Jesus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. João capítulo 21, verso de número 1 em diante. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro, e eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Jesus disse-lhes: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão entrou no barco, arrastou a rede para a praia, estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia. Perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que volte, o que te importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, que te importa? Queridos,
Essa passagem é linda, maravilhosa, e eu vou tentar cobrir o tempo. Aqui tem um reloginho que a gente colocou agora, recente, então ele está falando claramente para mim aqui. Te agradeço, Deus abençoe você. Então, eu queria falar para vocês hoje sobre resolvendo o passado para construir o futuro. Resolvendo o passado para construir o futuro. Queridos, esse texto é muito claro. Jesus tinha morrido, os seus discípulos tinham deixado tudo para poder seguir a Jesus. Eles tinham deixado o barco, por exemplo, né? Caso aqui, 2 pescadores, e não só pescadores, mas pescadores com barco, ou seja, empresários, microempresários ou médio empresários. Mas existia muita decepção, querido. Jesus havia morrido e 3 anos jogado fora, aparentava ser um tempo que não serviu para nada. E as decepções eram tão grandes que isso estava em todos os discípulos. Os 2 discípulos de Emaús, diz a Bíblia, que quando eles estavam indo para casa, Jesus se aproximou, e como quem não diz nada, eles também não reconheceram Jesus. Eles perguntaram, Jesus perguntou a eles: vem cá, o que está vendo? O que foi que houve? Aí os discípulos de Emaús, em Lucas 24, 21, dizem assim: nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. Eles também estavam decepcionados. Aliás, decepção é uma palavra comum nesse tipo de situação. Além disso, você vê no texto que havia desistência. Eles decidiram, vamos pescar, ou seja, desistiram do que estavam fazendo para pescar. A pesca não era, eu amo pescar, vamos desistir, deixemos para lá e vamos pescar. Eles também estavam tão desanimados que Pedro estava nu. Ele tirou a roupa, ou seja, de cueca não existia cueca, né? Era só uma fralda, eu não sei, mas ele estava provavelmente nu. Tem uma versão que diz que estava nu. Ele assim, a banda voou agora. Ele estava tão desanimado que o estado de espírito era totalmente para baixo. E o trabalho agora não tinha mais sentido. Por que razão? Porque Jesus tinha chamado aqueles discípulos para fazer deles pescadores de homens, e agora ele estava pescando. E não estava pescando homens, estava pescando peixes. Voltou a uma coisa que ele não imaginava. Mas o impressionante é que são essas 2 coisas que eu quero falar, que são as coisas que são mais sensíveis. Esses discípulos perderam a sensibilidade espiritual. É impressionante como Jesus se apresenta ali e eles não sabem que é Jesus. Perderam a sensibilidade espiritual. E, para piorar e para concluir, eles ainda perderam a bênção. Jogaram a rede, eram pescadores e não apanharam nada. Ou seja, eles estavam desanimados, desistidos, eles estavam decepcionados, estavam agora sem propósito, eles estavam também sem sensibilidade espiritual, não percebiam Jesus, e eles estavam sem a bênção de Deus. Essas coisas, queridos, elas são uma prova. Isso é muito comum acontecer isso hoje em dia. Esse é um ciclo muito conhecido, é um ciclo bem comum. Isso acontece com muita gente, e é possível que esteja acontecendo com muita gente até aqui presente. Passado vivo. O passado vivo. O passado tão aberto, tão sem resolução, que o passado é como se fosse um tsunami que lhe cobra e lhe traz medo. O passado não resolvido. Por quê? Porque haviam promessas, queridos. Jesus tinha prometido várias coisas, mas, quer dizer, cadê as promessas? Mas Jesus trabalhou naquelas vidas, Jesus insistiu, Jesus teve várias experiências. É impressionante, 2 experiências que eu acho as mais fortes. Jesus, ele transmitiu unção, repartiu unção para todos os 12, incluindo Judas. Você imagine sair de dupla. Provavelmente saiu Pedro e André, eram 2 irmãos. Provavelmente saiu Tiago e João, 2 irmãos. Aí vão montando as duplas. E se tua dupla saísse com Judas Iscariotes, né? Pelo menos era o homem do dinheiro, né? Então, beleza pura, a gente está andando e tem sempre lanchinho, está tudo certinho. Mas você imagina que Judas Iscariotes estava expulsando demônios, estava curando enfermos, curando cegos. Então, estava acontecendo. E outra experiência muito forte foi o dia em que Jesus lavou os pés de todos eles. Imagina você, Judas Iscariotes estava ali, Jesus lavou os pés deles. As imagens do passado estavam muito vivas. Eles estavam tudo ali, mas parece que nada disso significava mais nada. Era muito forte, mas não significava nada. E o impressionante, queridos, é que isso acontece conosco. Isso acontece com todo mundo. Isso acontece de que quando as coisas do passado não estão resolvidas, elas estão mais ou menos
como estavam com aquela turma, sem ânimo, sem sentido, sem propósito, sem sensibilidade espiritual e sem a bênção de Deus. Faz as coisas, mas elas não prosperam. Faz as coisas, Deus está debaixo do bigode, como diz na gíria, mas você não vê, você não ouve, você não sabe. Isso é um ciclo muito terrível. E eu vou citar, por exemplo, para você ver como eles não sabiam discernir, eu perguntar para você, você sabe discernir o tempo que você está vivendo? Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês, sem medo de errar. Sem medo de errar. Nós estamos vivendo o Apocalipse. O Apocalipse chegou. Existe uma interpretação minha de Fernanda, mas é uma interpretação especulativa, claro, é especulativa, não é doutrina, por favor. Mas eu e Fernanda temos alguns dias, alguns anos lendo a Bíblia e conjecturando que aquela Babilônia de Apocalipse capítulo 17, a gente tem uma conjectura, uma suposição, uma hipótese de que aquilo ali, na verdade, é a internet. Que se você ler todinho ali, a Babilônia, você vai ver que ali negociam almas, os homens ficam ricos, e aí está escrito, caiu a grande Babilônia. Irmãos, se a internet for destruída, que cair, todos os saldos de banco desaparecem. Tudo aquilo que está registrado some. Todas as suas fotos que estão na nuvem desaparecem também. É verdade. Desaparece tudo. Seu saldo, você fica pobre instantaneamente. Você já pensou o que é isso? E essas coisas, elas têm um poder tão grande que ninguém está pensando o poder que isso tem. Eu fiquei pensando, há muito tempo eu e Fernando estava dizendo, caiu a grande Babilônia. A grande internet caiu de uma vez e acabou tudo. O mundo acabou. Tu já pensou que é um negócio desse? Nós estamos vivendo o Apocalipse. Se você quiser ver direitinho, você acompanha a guerra da Palestina. Eu estou aqui no ensaio, já chegaram 20 e poucas notificações no Telegram. O Telegram é muito melhor do que o Instagram nesse ponto. Quantas pessoas quiserem entrar nos grupos, vai entrando. Então, você acha os grupos de informação. Rapaz, é impressionante. Eu recebi uma informação, há 20 minutos atrás, a bomba caiu. Aí estava aqui já, aí explodindo na casa do camarada, os árabes mortos, e a informação, muitas informações contraditórias sobre aquilo. Rabinos falando, agorinha recebi a informação de uma sinagoga lá em Berseba, né? Que a bomba caiu, estourou todos os livros e tal. Mas o que é que está acontecendo ali, queridos? Está acontecendo uma mudança, e uma mudança de poder em direção aqui, a guerra sem fim contra Israel, que está previsto isso, não só em Mateus 23, em Daniel capítulo 9, a abominação da desolação. Ou seja, nós estamos realmente pisando, acontecendo, nós estamos vivendo o Apocalipse, governo mundial, as coisas caminhando, tudo, e você sabe discernir isso? Pois os discípulos não sabiam discernir. Eles não sabiam discernir o que estava acontecendo, exatamente por causa das decepções, por causa do passado aberto. As coisas não resolvidas, elas tiram a gente de possibilidade. E eu queria chamar você e pedir que o pessoal colocasse na tela um salmo de número 31, e eu queria mostrar para você como é impressionante, como Davi, e aí eu vou te falar isso, Davi estava assustado. Mas os salmos de Davi mostram várias vezes Davi assustado. Não é novidade Davi tomar susto. O Salmo 31, verso 9, vai dizer assim, misericórdia, Senhor, estou em desespero. Será que está na tela? Tá. A tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite. Olha só. Minha vida é consumida pela angústia, os meus anos pelo gemido, minha aflição esgota as minhas forças, os meus ossos se enfraquecem. Está doente, né? Mas vamos lá. Por causa de todos os meus adversários. Então, não é uma doença endógena, é uma doença exógena, é uma coisa de fora para dentro. Dos meus adversários, sou motivo de ultraje para os meus vizinhos, de medo para os meus amigos, os que me veem na rua fogem de mim, sou esquecido por eles, como se estivesse morto, tornei-me um pote quebrado, ouço muitos cochichar a meu respeito, o pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar minha vida. Até aí você vê esse salmo e você fala, rapaz, eu não queria viver metade do que esse cara está vivendo aí não. E vários salmos de Davi, ele vive coisas desse tipo, mas o texto não acaba aí. Ele continua no verso de número 14, mas eu confio em ti, Senhor,
E digo: tu és o meu Deus, o meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo. Salva-me por teu amor leal. Não permitas que eu seja humilhado, Senhor, pois tenho clamado a ti. Mas que os ímpios sejam humilhados e calados e fiquem no Seol. Ou seja, o salmista viveu confusão como os discípulos viveram. Só que os discípulos eram judeus e esqueceram o salmo. Porque na hora em que você está em uma angústia, um desespero, uma decepção, parece que desaparece Bíblia, desaparece tudo que é coisa, a pessoa fica totalmente perdida. E existem duas coisas que você precisa fazer, você precisa entender. Uma delas é essa aqui, a outra eu vou explicar no final. A Bíblia diz em Isaías 55, eu queria que vocês colocassem do 55, verso de 6 a 9. Vai ser colocado na tela um versículo muito conhecido, texto muito conhecido, que eu li na macro, na quinta-feira passada. Diz o texto bíblico do 6 a 9. Busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Isaías 55, 6, o 7 diz: que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, diz o Senhor. O Senhor está dizendo para você: busque a Ele. O Senhor está dizendo assim, quando a pessoa está em angústia, deve buscar ao Senhor. O Salmo de número 118, verso 5, diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu. Quando o Senhor chama você para buscá-lo, Ele está dizendo para você, mais ou menos assim: você não está entendendo nada, porque você está longe de mim. Não disse que você não tem fé na minha existência. Eu disse que você não confia em mim. Você está seguindo sua própria cabeça. Está perdido em seus pensamentos de ganância, independência, desobediência, e ainda se acha bonzinho comparando aos maus. O Senhor está dizendo: buscar, e quando se pode achar, é para buscar a Ele. Davi sabia que era isso. Mas o impressionante, quando a pessoa está mal, ela foge até de Deus. É capaz de dizer: a culpa foi de Deus. Deus podia ter livrado, não livrou. Deus podia ter curado, não curou. Deus podia, até de Deus foge. Pedro não seguiu, queridos, o caminho de Davi. Ele não buscou o Senhor. Mas observe agora a segunda parte da palavra. O que é que vai acontecer agora? Pedro não fez a parte dele, os discípulos não fizeram a parte dele. Jesus tinha avisado. Queridos, coloca aí, por favor, em Mateus 16, verso 21. Ele vai colocar na tela, eu nem vou ler, mas ele só vai colocar na tela Mateus 16, 21. Eu estou enxergando aqui, vocês lá atrás. Pois esse é um dos textos, muitos, que Jesus avisou que ia morrer, que ia sofrer, que ia ressuscitar ao terceiro dia. Mateus 12, 40, Mateus 17, 9, Mateus 21, 61, só para falar de Mateus. Ele falou, exagerando, mais de 10 vezes que ele, de fato, iria morrer, iria ressuscitar, iria sofrer. Ele avisou, porém, Pedro não levou isso a sério. Pedro não levou a sério isso, e Pedro perdeu a sua referência. O débito quem tinha, na verdade, era Pedro com Jesus. Jesus não lhe devia nada. Jesus avisou. Agora coloca na tela, por favor, Marcos 9, verso 30. Você vai ver claramente aí, ó. Claramente, Marcos 9, 30. Você vai entender por quê. Marcos 9, 30. Diz assim a palavra de Deus: eles saíram daquele lugar, atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam. No 31 diz: porque estava ensinando aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Agora veja o que diz o 32. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar. Observa bem, existe uma vontade de Deus, uma vontade que você pode não saber, e você pode não entender, e você pode não querer perguntar a Deus.
Existem coisas que Deus tem nos seus mistérios que é possível entender, mas a pessoa não pergunta. A pessoa fica parada naquela situação que ela vive, uma situação terrível, e ela está vivendo a situação terrível, uma decepção, uma angústia, o passado todo aberto, tem raiva de alguém, tem ódio de alguém, tem alguma coisa a resolver, mas aí o que acontece? Deus quer revelar, mas a pessoa não consegue entender. Por que motivo? O coração de Pedro queria que Deus fizesse o que Pedro queria. O que Pedro queria, irmãos? O que Pedro queria? Pedro tinha um plano. Quando Jesus aparece, todo judeu queria uma coisa só, queridos. Todo judeu queria que Jesus libertasse Israel do domínio romano. Todo judeu queria isso. A última pergunta que os discípulos fizeram a Jesus foi exatamente isso. Liberte-nos do poder de Roma. Esse é o primeiro ponto. E Pedro queria o quê? Isso e proeminência. Ele queria reconhecimento. Ele era uma pessoa que tinha muitas coisas assim no seu coração, ele era muito impetuoso, ele tinha proeminência sobre os seus, ou seja, ele tinha os seus próprios planos, sua própria leitura da coisa. E isso influencia demais a nossa vida, queridos, porque quando a gente tem Deus querendo nos trazer para algum lugar, e a gente, com a nossa própria leitura, o nosso próprio caminho, a nossa própria interpretação, há um conflito. E eu quero dizer para você que Deus não vai mudar de plano. Deus não vai ceder a você nem a mim. Deus tem um propósito, Ele quer revelar a você o propósito, mas você não quer entender, mas eu não quero entender. Se a gente não quer compreender essas coisas, tem algum plano em nosso coração. Tem alguma coisa no nosso coração que a gente está buscando que não é o plano de Deus. Por exemplo, em Jó 42, versos 2 e 3. O que Jó queria, irmão? Um exemplo simples. Jó 42, ela vai colocar na tela. Jó era um homem que, você conhece a história de Jó. Jó, ele sofreu uma ação de Satanás. Ele não tinha errado. Mas depois que Jó, olha só, que os amigos foram lá e disseram que ele era culpado, Jó só tinha um plano: eu não sou culpado, eu não sou culpado, eu não sou culpado, eu não tenho culpa, eu não fiz nada, Deus é culpado, eu não tenho. Deus querendo fazer uma coisa, ele indo na direção contrária. E aí está Jó dizendo, 42, verso 3, tu perguntaste, olha lá, quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. O verso seguinte, tu disseste, agora escute, eu falarei, vou fazer. Esse é o 4, o 3. O 3, isso. Tu perguntaste quem... exatamente, é isso aí. O 2 aqui diz, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus tinha um plano. O plano de Jó era provar que estava certo. O plano de Deus era se revelar a Jó. Dois planos incompatíveis. E Pedro tinha um propósito, tinha uma ideia na cabeça, e Jesus tinha que fazer determinada coisa, só porque Jesus desapareceu. Jesus sumiu. Depois Jesus aparece, e aquele sumiço de Jesus acabou com os planos de Pedro, e Pedro ficou completamente perdido. Mas o melhor vem agora. Jesus não abandonou Pedro. Jesus se apresentou a este Pedro atrapalhado, confuso, decepcionado. Jesus se apresenta a este Pedro em direção a ele e diz assim: deixa o seu passado comigo, Pedro. Eu sou o teu advogado, ou eu te defendo, ou você se defende. E agora como é que faz? Porque Pedro tinha negado a Jesus 3 vezes, sendo que ele tomou a frente dos discípulos, ele disse assim: os outros podem te negar, mas eu de maneira nenhuma. Ele se comparou com os outros 11 discípulos, ou os outros 10, né, porque Judas já tinha saído. Ele se comparou com os outros 10, naquele momento que ele se comparou, ele se fez melhor do que aqueles e disse: eu vou superar todos eles. E ele agora estava decepcionado consigo, perante os 10 e perante Jesus. Imagina você, agora Jesus chega diante dele e diz: eu quero que você deixe o seu passado comigo. E é impressionante o que Jesus vai fazer, queridos. Eu anotei algumas coisas que Jesus vai fazer. Jesus vai fazer uma coisa muito linda. Jesus vai chegar para ele, aproxima-se de Pedro e dos discípulos, mas eles não buscaram. Mas Jesus o busca. Quantas e quantas vezes a gente está encruado, cheio de amargura,
e a gente acha que ninguém está vendo a gente, acha que ninguém está interessado por nós, o Senhor Jesus se aproxima de nós porque Ele é amor. Ele se aproxima de nós mesmo quando nós não o buscamos, como se aproximou desses discípulos que não o buscaram. Depois o Senhor dá uma orientação para eles, orientação que Ele dá assim, ó, jogue para a direita. Ele nem disse, jogue para a direita que vocês vão ser abençoados, que vocês vão pegar peixe. Ele nem disse isso, jogue para a direita. E quantas vezes, queridos, uma pessoa lhe dá uma orientação, um convite, rapaz, vamos para a celebração, rapaz, vamos para a marca, rapaz, procure essa pessoa, peça perdão, ou então diz assim, rapaz, confessa esse pecado. Quantas e quantas vezes o Senhor Jesus está dando orientação, o próprio Jesus, mas a pessoa não entende que é Jesus, como eles não entenderam que era Jesus e jogaram a rede para o lado direito, sem saber. Uma outra coisa que Jesus fez, quando eles chegaram na praia, já tinha brasa e pão. Onde foi que Jesus conseguiu o pão? E o interessante, tinha um pouquinho de peixe ali, mas não tinha tudo. Jesus falou, desses peixes que vocês pegaram, pegue um pouco aqui e traga para cá. Jesus está fazendo uma reaproximação, um namoro. Jesus está abrindo uma porta de relacionamento. Se Jesus chega para lá e diz assim, eu quero acertar as contas com vocês aqui. Os 11 aqui, os 10 aqui, rápido, rápido, os 10 aqui. Os caras já chegavam assim, ó, tremendo lá. Ele não fez isso. Ele podia fazer, mas ele não fez. Ele também não foi e deu uma ordem para ser identificado. Ele foi chegando de mansinho. E ele preparou a fogueira, e preparou o pão, e botou alguns peixes, e disse, traga os peixes que vocês pescaram também, se junte a mim num jantar, vamos comer juntos, eu já trouxe um pedaço, traga você o seu pedaço. Jesus quer que você entenda que Ele está chamando você para uma relação, não é para um dedão em cima de você, mas é para uma relação. Você está com o seu passado todo estragado, tantas coisas que não são fechadas e resolvidas, e Jesus depois vai ter uma conversa de coração com Pedro. Ele chama Pedro, Pedro, tu me amas? Mas peraí, eu queria saber, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro, meus planos para você não são os teus planos para mim. Eu não preciso dos teus planos, Pedro, mas eu conto contigo nos meus planos. Pedro, eu quero que você seja o que você nunca foi. Eu tenho para ti experiências que você nunca viveu. Eu tenho caminhos para você que você nunca planejou. E eu tenho um propósito para você que você nunca entendeu. Eu tenho uma coisa muito maior do que aquilo que você imagina. Vou fazer uma pergunta para você para concluir. Vou fazer uma pergunta para você. Você realmente sabe como o mundo funciona? Você realmente sabe como funcionam os tempos e as épocas? Você sabe como está sendo feita uma gestão de tempo nesse mundo? Você sabe lidar com essa vida complexa? Quem morre, quem vive, porque morre, porque vive, quando morre, quando vive? Porque pessoas injustas e más tomam a frente? Por que os maus não são punidos? Como é que você sabe fazer essa arquitetura? Você realmente sabe como as coisas se desenham na vida? Não, você não sabe. Você não sabe, quem sabe é Deus. Você não sabe nada. Se humilhe e admita, você não sabe nada. Igual a Pedro, igual a João, igual aquele discípulo, não sabe nada. Jesus vai dizer, Pedro, tu andou por tua cartilha até agora. Agora tu vai andar pela minha cartilha, Pedro. E eu chamo você para o meu plano. O meu plano é, eu conto contigo, apacente as minhas ovelhas. Eu conto contigo, traz o teu esforço que eu conto contigo. Traz o teu dom, traz o teu peixe para sentar comigo na mesa. Eu conto com você. Eu chamo você para andar comigo. Só que Jesus não cobra o passado, porque Jesus resolve o passado. Quando Jesus está na cruz, querido, preste atenção. Ele está ali na cruz e acontece um evento ali, e pessoas acusando Jesus, e Jesus diz na cruz uma frase muito forte. Ele diz assim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa frase também vale para Pedro. Pedro não sabia o que fazia, não. Pedro achou que sabia, mas não sabia, não. Ali, quando ele pediu ao Pai, Pai, perdoa, porque não sabe o que faz, Pedro foi contemplado por aquele perdão.
Pedro também não sabia. As bobagens de Pedro, as bobagens suas, as bobagens minha, a gente também foi perdoado na cruz. O passado se resolve entregando-se a Jesus Cristo. Você em Jesus é uma nova criatura, você em Jesus tem uma nova chance, você em Jesus é perdoado. Agora tem um detalhe. Jeremias 10, 23 encerra. Tem um detalhe. Por isso que eu li até o ponto em que Pedro falou, e ele? O que é que vai acontecer com ele, João, né? O evangelista João? Eu li até aí. Coloca aí Jeremias 10, 23, que você vai ver por que eu coloquei até aí. Porque Pedro perguntou o que ia acontecer com João. E eu sei que tem pessoas aqui que perguntam quando é que Deus vai salvar meu marido? Quando é que ele vai mudar? Quando é que ele vai abrir o coração para Deus? O que foi que Jesus respondeu para Pedro? Ô Pedro, se eu quero que ele viva até quando eu volte, o que é da sua conta? Você venha e me siga. Quer dizer, ele separa claramente o chamado como uma coisa pessoal. E Jeremias 10, 23, o profeta, e eu termino aqui, ele vaticina e diz, eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro, não compete ao homem dirigir os seus passos. Essa noite é uma noite de resolver o passado. Você, se tentar resolver o seu passado, você pode até morrer. Vou repetir. Se você tentar resolver o passado, você pode até morrer. Morrer de câncer, morrer de dores, morrer de doenças, morrer, definhar. Você vai tentar perdoar, não consegue, você vai ficando, a raiva vai aumentando. Quantas doenças de natureza psicossomática, você sabe, há muitos anos atrás, um médico me dizia que era cerca de 80%, tempos depois eu encontrei esse médico, e hoje, aí passando os tempos, depois de tantos estudos que a ciência desenvolve, e hoje não se sabe qual doença não é de origem psicossomática. Qual doença? Qual doença que não tem componente emocional, meu Deus do céu? Qual? Todas têm. Então, uma pessoa que não consegue resolver o seu passado é capaz de morrer. Apressa a sua morte, a qualidade de vida vai lá para baixo. Jesus quer resolver o seu passado esta noite, à medida que você crê nele, você entrega a sua vida a ele. E Jesus, ele veio essa noite para você, mas você só tem dois caminhos. Porque alguém lhe chamou, ou alguém lhe colocou na cabeça de vir aqui. De algum modo, esse Jesus trouxe a você essa oportunidade. Mas a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Foi em novembro de 99 que eu disse aqui, olha irmão, nós temos que levar a sério as nossas reuniões, porque vai chegar dia que não vamos ter culto. E não deu outra, quando chegou em março acabaram os cultos. Não tinha mais, era presencial. E quando você está presente aqui, ainda que você se precaveja, ainda que seja cuidadoso, não tem comparação, porque estamos na presença do próprio Deus essa noite. Pois é, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Hoje é noite de achar o Senhor. Hoje é noite de você dizer, chega, porque Jesus já foi até você, já preparou a fogueirinha. Olha a fogueirinha aqui, ó. Olha o chamado do Senhor, lhe trouxe aqui. Mas essa noite é a hora de você buscar o Senhor e desistir dos seus planos. Você é incapaz, incompetente de fazer planos para o futuro. Você pode fazer planos, mas esses seus planos, se forem para competir com os judeus, os caminhos do homem são caminhos de morte. Ainda diz em Provérbios 14, 12. Nem sabe ele em que tropeça. Aleluia. Quando a gente terminar a nossa celebração, nós vamos ter ceia lá em cima para quem não tomou ceia na quinta-feira, não pôde estar aqui. Mas agora eu queria, nessa hora, que você curvasse a sua fronte. E Jesus chamou você claramente. A Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Sim. O Senhor disse exatamente isso para você. Que o dirigir a sua vida não lhe pertence. O homem não tem habilidade de dirigir seus passos. É isso que você ouviu mesmo. O Senhor está te dizendo, sou eu
que resolva o passado para construir o teu futuro. Essa é a noite de você receber de Jesus um futuro estável, uma vida abundante. Queria que você, com a sua fronte fechada, fizesse uma oração nessa hora. Aleluia. Fizesse oração de entrega ao Senhor. Eu não consigo entender. Faça oração de entrega ao Senhor. O que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou, os meus pecados suportou. Foi isso mesmo que ele fez. Aleluia, aleluia. Seu nome é Emanuel. Eu queria que a igreja ficasse de pé nessa hora, porque é hora de você entregar a sua vida a Jesus. Eu queria que nessa hora você já tomasse sua posição depois de ter orado. E o Senhor quer te dar esta noite um futuro novo. Se você está preso ao passado por um pecado que cometeu, por uma raiva que guarda você, por uma traição, por uma enfermidade, uma lembrança, essa é a noite de o Senhor resolver o seu passado e te dar um novo futuro. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia, ressuscitou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor está te chamando agora. Eu quero que você venha aqui à frente agora respondendo a Jesus. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Olha o que diz: e o homem maligno deixe os seus pensamentos. Você vai abandonar, vai desistir. Essa noite é a noite de desistir. Exatamente isso, é isso aí mesmo. Desistir mesmo e dizer: Jesus, eu não quero mais passado, eu quero futuro. Eu quero uma nova vida. Eu sou o culpado de estar como estou, mas Tu és o responsável de eu me tornar o que me tornarei. Aleluia, Seu nome é, pode cantar. Seu nome é Emanuel. Aleluia, canta, igreja, ora, igreja. Vamos orar, igreja. É o Senhor. Aleluia, aleluia. Num gesto simples de amor, um jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia, ressuscitou. Eles vão cantar Yeshua e a gente vai orar agora. O Senhor vai te dar um novo futuro agora. Você vai dizer: Senhor, esse passado não é meu mais. Esse passado não é meu mais. Essa mente não é mais minha. Esses pensamentos não são mais. Eu abro mão. Em nome de Jesus. Eles vão levantar o nome de Jesus. Repete isso, repete, Yeshua. Repete. Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos essa noite aqui, Senhor, clamando o nome daquele que veio com a fogueira. Pão, peixe, brasas para o povo. Aleluia, que nem sabia que era o Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, vida nova. Passado sepultado, o poder da cruz agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, clamamos pelo poder de Yeshua. Pelo poder de Yeshua, Hamashia, aquele que ressuscitou. Senhor, sepultado, passado, em nome de Jesus. Bendito, bendito, bendito. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pôde deter,
Aleluia, aleluia. Põe a mão no seu coração aí onde você está, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, eu quero arrancar agora. Eu não tenho como tocar em todos os corações, mas tu tens. Eu quero arrancar desses corações agora a amargura em nome de Jesus. Eu quero arrancar o ódio em nome de Jesus. Eu quero arrancar desses corações a incredulidade. Senhor, eu quero arrancar desses corações a independência, aquela sina de rebeldia, aquela sina de fazer só o que pensa, de não ouvir, de não pedir, de não perguntar, de não ouvir conselho, aquela sina, meu Deus, de que eu posso, eu vou, eu faço. Eu arranco agora pelo poder do sangue de Jesus, em nome de Jesus, pelo poder da cruz de Jesus. Está amaldiçoada toda planta maldita que o Senhor não plantou, e está abençoada agora toda planta bendita que o Senhor plantou, a planta da paz, a planta do amor, a planta do domínio próprio, todas essas sementes benditas, em nome de Jesus. Nós bendizemos agora cada um dos teus filhos, bendizemos o futuro, bendizemos a profissão, bendizemos a casa, bendizemos, meu Deus, a vida, bendizemos os relacionamentos, bendizemos a profissão, bendizemos, meu Deus, os seus chefes, os seus subordinados, bendizemos os seus negócios, bendizemos suas finanças, bendizemos os animais domésticos, bendizemos, meu Deus, os seus filhos, a sogra, o sogro, bendizemos a mãe, o pai, bendizemos, Senhor, o futuro que lhes espera, meu Deus, sonhos além do que eles sonham, pensamentos além do que pensam, Senhor, desejos além do que desejam, coisas grandes e firmes que não sabem, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Adore ao Senhor, aleluia, aleluia. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, toda a terra cantar. Volte cantando, volte no seu lugar cantando ao Senhor que te deu nova vida. A morte não pôde deter, o sangue Aleluia. derramado foi, ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. Você será o que nunca foi. Você vai experimentar o que nunca experimentou. Você vai andar por caminhos que nunca planejou e vai cumprir um propósito que nunca entendeu. O Senhor te toma pela tua mão direita e te ajuda e diz: eu sou contigo por onde quer que andares. Glória ao nome de Jesus, a este que veio em nosso alcance, a este que veio até nós para nos alcançar. Bendito seja o Senhor para sempre. Aleluia, aleluia. Wellington. Glória seja o Rei, glorioso
Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Como o Wellington não está aqui, que Deus